Não deu, amor. Ui, Agora, meu Deus, olha, mil perdões, estava me esperando há muito tempo, liberei a paciente agora da minha sala. amor, Uma loucura. Que relaxa, bom. certo, tá tudo certo. A gente Tá. fizeram uma pergunta ali, e aí, porque ontem eu fiz uma live, com até falo para te fazer, porque a Soraya é maravilhosa. E aí eu fiz uma live com a Soraya é dentista, conheci ela no ano passado. E ela é uma dentista biológica, enfim, trabalha com terapia neural, que é um negócio que eu quero sempre aproximar dos pacientes, né? Pintei essas unhas, tô Nossa, o que ó do corpo, linda a sua. ó, Ai, ficaram lindas. Bom, eu gosto dessas cores mais mais vibrantes. ou menos. Aí eu tô no ó do Borogodó. Bom, Ah! lá. E aí ontem eu fiz a live e aí eu falei, né, sobre a questão dos médicos integrativos, que se dizem integrativos e que correm na beira da praia com fone de ouvido sem fio, né? E aí eu falei, olha, o pessoal não tá colocando em prática aquilo que deveria falar, ou então não sabe, né? E aí não fala. E aí uma pessoa perguntou aqui agora, o porquê dos fones de ouvido sem fio, né? Aí eu falei, bom, tem toda a questão da energia eletromagnética, e aí eu coloquei no Google, e se tu colocar Electromagnetic Pollution no Google, tu tem 35 milhões de citações. 35 milhões, não é 35 mil, são 35 milhões de citações. E aí ela falou, mas é que eu procurei sobre fone sem fio. Aí eu coloquei o AirPod. O AirPod é o fone sem fio da Apple, né? Que aqui se vende bastante. E aí eu coloquei efeito da radiação e AirPod. Aí eles colocam. É um site de defesa do consumidor, eu entrei. Olha que engraçado. E eles dizem assim, que existem diversos relatórios nos Estados Unidos que os transmissores de Bluetooth podem enviar sinais elétricos perigosos para o seu cérebro. Muitos argumentos dizem que essa alegação pode ser exagerada. Contudo, sabe-se hoje que o risco de exposição à poluição eletromagnética muitas vezes não compensa os benefícios. Olha que interessante, né? Um troço de defesa do consumidor. Olha só, não compensa os benefícios. Olha só. Então é porque a gente tem que começar realmente a ter essa ideia, né? De que a gente tem que se preocupar com isso também. Criança autista, né? Eu falo muito isso, né? A gente tem muito relato de casos de criança autista que melhorou quando retirou o contato intenso, né, com esses equipamentos, né? Tipo iPad, tipo telefone. E tem gente que anda com esse relógio. Esse relógio aí que o pessoal. Como é que chama? Eu esqueço o nome, cara. Esse relógio da Apple aí, que tem relógio da Apple, tem relógio da não Apple, tem relógio de tudo aí. Então, Apple Watch. Então, o pessoal usa. Então a pessoa está carregada o tempo todo, né? Na frente do computador o dia inteiro, televisão, Wi-Fi, enfim. Então, eu estava falando sobre isso. Na Bom, verdade, a nossa carga, a nossa exposição a esse tipo de energia é muito grande o tempo todo, né? O que a gente puder amenizar, a gente ameniza, né? exatamente. Então é isso que é importante falar, né? E eu acho que a gente tem que falar que isso, querendo ou não, tem tudo a ver com leaky gut, né? Porque se a gente parar para pensar, um dos fatores que mais influencia na permeabilidade intestinal é o estresse também. Então, quando a gente é submetido a uma carga muito grande de estresse, o que acontece? As pessoas não percebem, mas esse tipo de poluição, ela é um mecanismo estressor para o corpo, porque o corpo não está pronto, não está preparado para lidar com tanto estresse. E esse é mais uma forma de estresse. A Mônica colocou: o pessoal dorme com o Apple Watch. Eles não dormem com o Apple Watch porque o Apple Watch precisa carregar. Se o
Apple Watch não precisasse carregar, provavelmente as pessoas dormiriam com o Apple Watch. Eles dormem com aqueles sensores de frequência cardíaca, né? Eu já vi, eu tenho pacientes que dormem, né, com o sensor e tem o anel também, né? Tem muita gente aqui nos Estados Unidos que usa o anel, que é como se fosse um Apple Watch, só que é um anel que mede tudo da sua vida e tá ali. Então, e a bateria dele dura bem mais. Bom, Nareline, vamos falar hoje sobre esse assunto maravilhoso que é leaky gut. Leaky gut, que eu acho que é um assunto que todo mundo quer saber, né? Que todo mundo tem muita dúvida, faz muita pergunta, não entende, acha que é fácil de tratar. E aí eu queria te perguntar, o que a nutrição faz com os pacientes que têm leaky gut? Como é que a nutrição aborda o leaky gut com os pacientes? Boa pergunta, porque primeiro a nutrição quase não aborda. Já começa por aí. Infelizmente, a gente não aprende isso na faculdade, né? A gente não tem aula nenhuma específica para intestino na faculdade que aborda e aprofunda isso. Eu fico triste de ter que ter aprendido tudo isso tão depois, né? Ter que estudar. Mas, enfim, eu vejo quantas pessoas têm dúvida. Hoje eu estava até acompanhando lá o grupo, porque eu não consigo às vezes falar, mas eu vou acompanhando as perguntas, como as pessoas têm dúvida de leaky gut, de supercrescimento bacteriano, o que é desbiose, se confunde tudo e não se sabe o que é uma coisa, o que é outra e qual a relação disso tudo. E realmente, gente, como pouco se fala sobre o assunto, é complexo, fica muita dúvida do que é cada coisa, né? E é como Gabi falou agora, o leaky gut tem tanta coisa que pode acabar levando ao leaky gut e a nutrição está totalmente atrelada a isso. Não tem como você tratar um leaky gut se você não tiver a nutrição junto disso. Acabou de sair aqui agora a paciente que ela veio para emagrecer. E eu no início da consulta falei para ela assim, até o final eu te mostro que emagrecimento é assim, a última coisa que você vai pensar depois da consulta. Por quê? Porque muita coisa envolvida. É exatamente isso. Que nível de estresse, né? Qual é a carga de estresse dessa pessoa? Qual é a carga de toxina? Como que é o sono dessa pessoa? Qual tipo de alimentação que está impactando esse intestino? Para que possa sim estar ali esse leaky gut acontecendo. Então, a nutrição está totalmente envolvida com hábitos de vida saudáveis, que é o que a gente que fala dessa questão integrativa, nutrição integrativa, medicina integrativa, o que a gente sempre vai martelar? Que não é só a alimentação saudável, que não é só ir na Gabi falar que suplementação e que exame tem que fazer. A gente vai sempre ensinar hábitos saudáveis. A pessoa hoje que ela busca emagrecimento e que ela quer ser saudável, ela tem que ter hábitos saudáveis e ponto. Não é fazer a dieta tal, a restrição tal, que pode comer, o que eu tenho que tomar, o que eu tenho que comprar. Não. São hábitos, é uma rotina que tem que ser concluída ao longo de um dia, de uma semana, de um mês, de anos, para que você consiga melhorar tudo isso. E o leaky gut está... Hoje, o que você acha, Gabi? Dentro da sua prática clínica, a quantidade de pacientes que você atende hoje que estão com leaky gut? Todos. Idem. Idem. E as pessoas não fazem ideia. Ontem mesmo a menina falou comigo assim, não consulto com você porque você vai me tirar o pão. E com o pão eu consigo manter meu peso. Então eu não vou consultar com você porque eu já alcancei o peso que eu desejo. Eu até gostaria de consultar, que o pessoal fala muito que você é boa e tal, que a sua consulta é boa, mas você vai me tirar o pão e tal. E às vezes eu não gasto essa saliva para ficar falando, né? Se a pessoa não quer, não quer. Mas eu acho, só trouxe isso aqui para abordar isso que muita gente, de repente, aqui na live vai bater na mesma tecla. Tá, para que, o que é o tal do leaky gut? Gente, leaky gut simplesmente é o seu intestino igual a peneira. Tá lá o bichinho todo aberto. O que não era para estar aberto, tá. O que era para estar fechadinho, tá aberto. Esperando o quê? Cair um monte de toxina, resto de comida, bactéria, para onde não era para cair.
E aí, quando a gente martela nesse assunto de alguns alimentos terem um potencial muito ruim, terem potencial inflamatório e agredirem, é porque nós estamos falando de alimentos que vão ali na sua barreira intestinal e conseguem quebrar as junções aqui entre um e outro, que estão ali a sua barreira intestinal, que está ali te protegendo. Esses alimentos têm o poder de vir aqui, ó, quebrar essas proteínas, as tight conjunctions. Elas quebram e aí ele começa a ficar vazado. Você começa a sofrer com leaky gut, começa a cair um monte de coisa aqui nessa parte do intestino, onde não era para cair nada disso, onde era para cair só nutriente. O sistema imunológico ligou, você entra num estresse crônico, você entra numa inflamação crônica. E é disso que o povo está sofrendo agora. As pessoas não emagrecem porque elas estão com uma inflamação crônica. As pessoas não melhoram seu estado de saúde porque elas estão em inflamação crônica. E aí vão caçar o remédio para ansiedade, vão procurar a medicação, não sei o que lá, das contas para melhorar não sei o que, a digestão, sendo que nós estamos falando de leaky gut, sendo que nós estamos falando de um intestino igual uma peneira, vazado, não absorvendo nada e ainda te trazendo outros maus, porque está ali ligado ao sistema imunológico o tempo todo, trazendo outras doenças envolvidas. É por isso que a gente martela nesse assunto, porque não tem como a gente não martelar. Eu acho que uma das coisas que tem que acontecer, Naraline, na minha humilde opinião, é que o leaky gut tenha CID. Por quê? Porque é muito difícil que um médico não procure algo que não tem CID. Quando tem CID, eles vão atrás. Quando a gente tem essa, vamos dizer assim, essa denominação específica já registrada, os médicos vão atrás. Então, o leaky gut ele não é considerado uma doença ainda, apesar de que ele já tem relatos de estar correlacionado com várias doenças. Não só com a obesidade, como tu estavas dizendo, o próprio diabetes, que é uma doença que é, na verdade, oriunda dessa obesidade não tratada, dessa síndrome, que é uma síndrome, na verdade, de resistência insulínica, uma síndrome metabólica, enfim. Então, esses pacientes, eles realmente já têm essa correlação com a permeabilidade intestinal aumentada. Mas não só o diabetes, que é tão batido. A asma tem muita correlação. O Alzheimer tem muita correlação. Então, se a gente começar realmente a colocar isso como uma doença em si, ou seja, um espectro que deve ser rotulado como doença, talvez os médicos vão começar a entrar mais em contato com isso, vão começar a dar mais valor, dar mais importância para isso e, consequentemente, tomar conhecimento e tomar conhecimento também do tratamento, porque isso é muito importante. Então, eu acho que talvez seja uma forma da gente começar a pensar como doença se ele tiver CID. Eu sempre digo isso, porque quando não tem CID, parece que não existe, né? A mesma coisa da obesidade. As pessoas adoram dizer, porque as pessoas têm preconceito. Não, não tem preconceito. Existe um CID para a obesidade. Então, a gente tem que tratar e ter, na verdade, responsabilidade sobre essa doença. A mesma coisa o leaky gut. Então, é importante o que a Naraline falou, por quê? Porque, como eu falo sempre, depois que passou pela boca, não tem mais o que fazer. Então, a gente tem que escolher muito bem o que a gente está colocando para dentro da nossa boca, porque isso atua diretamente sobre o nosso intestino, para o bem ou para o mal. Então, hoje a gente já sabe a importância de alguns alimentos. Hoje a gente já sabe a importância do que esses alimentos provocam a nível intestinal e, baseado nisso, a gente tem que começar a falar isso para os pacientes para que eles comecem a entender que o primeiro passo para o tratamento de qualquer doença, não é só do leaky gut, mas o primeiro passo para o tratamento do leaky gut é a remoção desses alimentos que já são sabidos, já são bem conhecidos pela literatura, não são bem conhecidos por mim nem pela Naraline. Quem sou eu, né, Naraline? Mas já são bem reconhecidos pela literatura
E hoje já se conhece muito bem a zonulina, desde 2009, quando o professor já descobriu, o Dr. Alessio Fasano, que descreveu a primeira vez e publicou posteriormente. E isso está correlacionado com esse aumento dessa permeabilidade, com essa dificuldade desse intestino de se manter unida a essas células intestinais e de manter esse, vamos dizer assim, esse filtro entre tudo que entra para o intestino não passar para dentro do nosso organismo, porque é isso que as células intestinais fazem. Elas fazem o quê? Uma barreira, elas são uma barreira contra qualquer tipo de agressão ou de qualquer estímulo externo, porque o nosso intestino é um órgão oco, então tudo do trânsito do trato gastrointestinal é conectado com o meio externo, porque ele é um órgão oco. Então, se a gente parar para pensar, o que acontece? A gente tem essa barreira e essa barreira precisa ser íntegra, precisa estar intacta. A partir do momento que essa barreira fica ferida, que essa barreira fica rompida, que essa barreira fica lesada, o que acontece? Tudo isso que está entrando vai fazer com que haja e possa haver a passagem para dentro do nosso organismo. Então, não é só o alimento que está passando, é o produto tóxico que está naquele alimento, porque muita gente come coisa processada, muita gente come pão, como a Noraline disse, e o pão, o problema não é só o glúten. O problema do pão é muito maior do que o glúten. Então, o pão ele tem uma grande quantidade de conservantes, o pão tem uma grande quantidade de fermento, de estabilizantes. O fermento, muitas vezes, ele estimula, ele tem fungos. A gente tem uma quantidade enorme de glúten que contém as lectinas, que a gente vai falar um pouquinho também, que também estimulam junto, a principal delas, a gliadina, estimula essa lesão dessas células epiteliais intestinais para que elas se afastem e isso, consequentemente, provoca, então, um aumento ainda mais dessas lesões, dessas células. A gente tem, além disso, muitas vezes outros alimentos, porque a pessoa é difícil ela só comer o pão, né? Ela come o pão, ela toma um refrigerante junto, ela come o bolinho, o cupcake, não sei do que, ela come a Nutella, não sei da onde, ela come a biscoitinho, não sei do que. Então, são muitas toxinas que as pessoas não têm nem ideia. E essas toxinas, se esse intestino está realmente doente, elas vão acabar entrando e fazendo com que o sistema imunológico comece a ficar completamente desorganizado por esse excesso de coisas. Fora isso, todas as questões de intestino correlacionadas com a microbiota, por quê? Porque isso propicia um desequilíbrio da microbiota, pode haver, enfim, um aumento não só das questões bacterianas, das questões fúngicas, das questões virais, pode haver alimentos mal digeridos que passem para dentro do corpo. Isso também estimula, porque as proteínas são extremamente alergênicas na sua grande maioria. Na verdade, a gente pode fazer inúmeros links, né? Porque aí é como você disse, eu quero voltar um pouquinho atrás. Todas as nossas mucosas do corpo são interligadas. Então, quando uma mucosa é agredida, que é essa mucosa intestinal que nós estamos falando, ela vai dar resposta. Então, pode parecer confuso, às vezes as pessoas tentarem entender como que o intestino vai gerar asma. Como que lá no intestino vai desencadear um problema de pele. Então, é isso que a gente quer que quem está aqui na live entenda. Se existe ali esse leaky gut, se estão passando toxinas para um lugar onde não era para estar e está agredindo a mucosa, essa mucosa vai sim gerar uma resposta em outras mucosas. Cada um vai ter uma probabilidade em mucosas diferentes. Tem pessoas que têm mais de uma, mas vai acontecer uma resposta do seu corpo. Olha o que aconteceu comigo ontem de ontem. Tinha muito tempo, eu já te falei que eu estou vindo de uma recuperação pós-férias, né? Eu não estou recuperada 100% ainda. Eu sei bem disso. Comi uma porção de morangos. Morango? Aham. Orgânicos, tá? Você não sabe o que me aconteceu. Começou uma coceira no olho, gente. Surreal, de eu não conseguir parar no olho. Todas as vezes que eu como alimentos ricos em histamina, o que podem gerar essa liberação, a coceira no olho é incrível.
Quando eu tô bem, com a minha mucosa intestinal bem recuperada, isso assim, eu consigo comer, não posso exagerar, não posso comer várias bananas, mas eu consigo ficar bem. Mas é impressionante, eu comi acho que 8 morangos. Eu fiquei meia hora com o olho coçando, incessantemente, porque eu não conseguia fazer nada de tanto que o olho coçava. E aí, quem não sabe dessa relação, vai falar assim, gente, o que tem a ver o morango com coçar o olho? É alergia? Não, é um processo alérgico. Não é que eu sou alérgica a morango, mas a mucosa do meu intestino, nesse momento, ela não está bem a ponto de, sim, a histamina tem um potencial muito grande para mim agora. E assim a gente sabe que essa questão da histamina, só para a gente reforçar, tem pessoas que já nascem com essa deficiência na enzima para degradar a histamina, mas a grande parte vai acontecer isso com os danos causados no intestino. Então, são esses detalhes que a gente vai atentando nesse assunto leaky gut, nesse assunto intestino, porque, gente, são muitas coisas interligadas. Muitas coisas interligadas. A paciente que eu estava aqui agora, ela não tem disposição, ela fica cansada o dia inteiro. E com o exame de ferritina em 30, uma vitamina D 24 e uma hemoglobina glicada de 5,8. E a única coisa que o médico virou para ela e falou, olha, você está pré-diabética, pare de comer açúcar. Mas Somente come, isso. Araline? O que ela come? Me conta. Ela come o pãozinho, né? Ela come o pãozinho à tarde, ela come os grãos na hora do almoço, Grãos. né? Então assim, a rotina dela é isso daí. O que mais que ela come? Glúten, não, até que ela tá até tentando se alimentar bem. Pela manhã ela faz uma vitamina de banana, morango e água. E aí, na hora do almoço, ela come os grãos com vegetais, O que ela proteína. come de proteína de Não, manhã, Araline? não tem proteína de manhã. Isso daí tudo isso aí eu falei para ela, o tanto que ela, da importância que ela tinha de estar comendo essa proteína na primeira refeição do dia. Na verdade, o que eu mostrei para ela é que eu quero falar para vocês aqui, por isso que eu estou trazendo o caso dela. Eu disse para ela que ela não está resistente à insulina, porque ela é resistente, ela está. Por quê? Porque ela está com uma disfunção mitocondrial. A mitocôndria dela não é capaz de gerar energia. E por que eu estou tocando nesse assunto relacionado ao intestino? O intestino, por exemplo, que está com supercrescimento bacteriano, que tem toda essa relação com o leaky gut, essas bactérias elas consomem os nutrientes, consomem as vitaminas B12, por exemplo. E aí como que vai dar suporte para essa mitocôndria funcionar, para ela gerar energia? Disfunção mitocondrial. Por que que tantas pessoas têm dificuldade na absorção de gordura? Porque a gente está falando, gente, de um intestino impactado, ele não vai conseguir, ele vai decompor os sais biliares. E os sais biliares estão aí para te ajudar na gordura. Por que que tantas pessoas estão tentando comer, fazer low carb, fazer cetogênico, e estão com distensão abdominal, estão se sentindo mal, estão sentindo que não digere bem? Porque não é uma questão de qual fazer, se é essa dieta, se é cetogênica, se é... Não, é o que você precisa fazer agora para tratar o seu caso de saúde. E como a doutora Gabi falou, todos os pacientes dela têm leaky gut. E eu posso garantir para vocês que de 10 pacientes que consultam comigo, 10 têm leaky gut. Você vai falar assim, nossa, vocês estão ficando doidos. Não, é certeza. A gente sabe isso com a clínica do paciente, quando você vai fazendo as perguntas, quando esse paciente conta. A paciente de hoje, ela falou comigo que veio para emagrecer. Então, eu comecei a fazer as perguntas para ela. Eu estou cansada, eu não estou disposta, estou extremamente estressada, estou com uma mudança de humor que não... Ela ficou 1 ano sem menstruar. Fui no ginecologista e disse para ela que ela está numa menopausa precoce. Eu falei, cadê os exames hormonais? Passou para ela um remédio à base de estradiol. Começou com dor nas pernas, cansaço, inchaço. Falei, e ele analisou os estradiol. Né? Não, eu falei para ela, você tem noção do risco que você está correndo? Você tem noção do risco que você está correndo com a medicação, que está aumentando mais ainda esse hormônio, que não podia estar aumentando agora? Então, assim, são todos esses detalhes, gente, que a gente alerta vocês aqui em live, que fazem parte de qualidade de vida. Vocês não podem aceitar mais ficar empurrando a vida com a barriga igual vocês estão fazendo. Quer aceitar a dor de cabeça, quer aceitar a distensão abdominal, quer aceitar o cansaço, quer aceitar as alergias, quer aceitar a coceira, quer aceitar o inchaço. Não!
Isso tudo é reflexo de alguma coisa não tá legal. E a gente está martelando o intestino já tem semanas, porque nós estamos O falando ano que esse, 2013 né? Que nós sabemos a importância dele, né? Não é só porque a gente estuda. Pode parecer que a gente está taxativa porque você estuda muito intestino e eu também. Mas é porque a gente estuda porque a gente sabe a importância do bichinho. e eu acho que tu tocou, na verdade, num ponto bem importante, né? Porque hoje as pessoas, elas têm essa necessidade, né, de saber sobre o leaky gut. Muitas vezes elas, hoje até ali no grupo teve uma pessoa que colocou uma pergunta, e como eu não posso fazer diagnóstico de paciente que não é meu paciente, não tem como responder. Eu respondo questões genéricas, né? Quando a coisa é muito específica, não tem como responder. E aí essa pessoa perguntou: fiz tal exame, eu tenho diagnóstico de disbiose, eu tenho diagnóstico de leaky gut, eu tenho diagnóstico de alguma coisa. E querendo ou não, hoje, felizmente, a gente tem como fazer o diagnóstico de permeabilidade intestinal. Então, o leaky gut hoje, por isso que eu falei que deveria ser uma doença, porque hoje a gente tem bem caracterizado a sintomatologia, a gente tem bem caracterizado o que provoca, né, os alimentos que a gente tem que ter mais cuidado. A gente tem exames para fazer essa detecção. Então, hoje a gente já tem exames que não são exames padrão ouro, então, assim, não são também por causa disso, porque eu acho que quando for realmente estabelecido como uma doença, talvez as pessoas vão fazer melhores validações a respeito da zonulina fecal e talvez façam melhores validações sobre outros métodos que a gente tem, né? Porque a gente tem teste da lactulona ou o teste da glicose, a gente consegue também fazer esse teste para verificar. Porque se você, olha que interessante, né? Se você tem uma substância que você ingere pela boca, você faz um teste e verifica que essa substância está na sua urina, o que significa isso? Que essa substância adentrou para o seu corpo e parou no seu sistema urinário. Essa substância não deveria parar no sistema urinário, ela deveria continuar no seu intestino. Então, hoje a gente já tem alguns exames que podem verificar a presença do leaky gut, que é essa permeabilidade do intestino, não só a zonulina fecal, mas a gente tem outros, na verdade, exames que a gente pode solicitar para o paciente e verificar isso. Então, a gente já tem como fazer o diagnóstico e a gente já sabe também como fazer o tratamento. Por quê? Porque muitas vezes o tratamento ele não envolve só a questão da dietoterapia, que é importante, mas envolve uma recuperação de toda essa integridade da barreira intestinal, de toda essa integridade dessas células intestinais. E isso se faz através não só de suplementação, não só de alimentação, não só de fitoterapia, é um conjunto, né? Então, é importante que a gente entenda o que esse enterócito precisa para que ele tenha uma boa recuperação, para que ele tenha uma boa regeneração. O que esse paciente precisa modificar em relação a hábitos de vida, a detoxificação, porque hoje a gente falou sobre isso, tem uma pergunta muito interessante aqui, ó. Que relação de metais posso fazer com carvão ou com clorela? Então, assim, se você quer fazer uma quelação de metais e você tem aumento da permeabilidade intestinal, você sabe o que vai acontecer? Vai aumentar mais ainda a sua intoxicação. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, para que seja eliminado, a gente precisa que a via intestinal esteja íntegra, esteja pérvia, que a gente consiga eliminar. Então, a gente precisa ter toda a via intestinal, todo o trânsito intestinal muito regulado, funcionando muito bem. Então, quando, por exemplo, eu coloquei isso lá no grupo hoje, quando você tem, a Maraline acabou de falar brilhantemente, se você tem uma dificuldade com seus sais biliares, os sais biliares, eles vão auxiliar nessa ligação, nesse binding com esses metais, para que eles sejam eliminados. Se você tem uma dificuldade nessa reabsorção,
nessa produção, nesse metabolismo desses sais biliares, provavelmente você não tenha sais biliares o suficiente para que faça essa relação. E aí vai acabar sobrando na lousa intestinal esse monte de metal que você não quer. E aí o que vai acontecer? O seu intestino está vazado. Entra qualquer coisa. Não entra só a comida que a gente estava falando, não entra só os conservantes, os edulcorantes, os estabilizantes, as bactérias, os LPS, fragmentos de bactéria, os fungos, não entra só isso. Entra qualquer coisa. E qualquer coisa inclui os metais pesados. Então, o que você vai fazer? Muita gente adora usar zeólita. Agora pararam um pouco de falar na tal da zeólita. Graças a Deus. Mas a zeólita, ela é algo que diz para ser auxiliar, para auxiliar essa questão da quelação. Mas a mesma coisa, ela se gruda mais ainda nos sais biliares. Por quê? Porque ela auxilia na quelação. E aí você já tem sal biliar baixo. Aí você toma zeólita, fica com mais sal biliar mais baixo ainda. E aí o seu paciente tem constipação, é um caos. Porque aquilo ali vai ficar mais tempo dentro do organismo. Se esse paciente... Então, assim, são várias variáveis. As pessoas têm que começar a ter a ideia de que se fosse tão fácil, não precisava existir eu aqui, a Naraline aqui, ia estar tudo pronto. Só que os pacientes, eles não leem os livros, as doenças não leem os livros, as pessoas têm uma individualidade ímpar, cada uma tem uma individualidade. Então, eu não tenho sonolina alta, não tenho uma questão importante de permeabilidade intestinal, mas tenho uma insuficiência pancreática que é minha. Então, é muito importante que talvez se um dia eu vou fazer uma detoxificação com a questão da quelação, que eu faça isso, mas que eu verifique a questão da permeabilidade, eu verifique como que o meu trânsito de sais biliares está. Por quê? Porque eu tenho dificuldades nos meus sais biliares. Então, talvez seja interessante que essa quelação seja feita com a presença dos sais biliares. Em cápsula gastroresistente, tendo toda a questão de como é manipulado, onde eu estou pegando, onde estou comprando a bangua, comprando uma Celtiquem. Tudo isso é muito importante. Então, é isso que a gente está tentando trazer, que muitas vezes as pessoas querem fazer coisas que elas ouvem na internet, do médico X, do médico Y, do médico... Só que, assim, não tem como pegar algo e achar que aquilo ali é para você. Isso é uma ideia para que você... A mesma coisa que eu falei ontem, do médico que usa AirPod. Não é para você pegar a ideia e tomar como verdade absoluta. É que para que você... Se você não tem um diagnóstico, você chega para o seu médico e diga: olha, doutor, eu ouvi falar no leaky gut, o senhor já ouviu falar? Se ele falar, isso é uma bobagem, bom, troca de médico. Ou se ele daqui a pouco ele fala, putz, não ouvi falar, o que que é? Ah, doutor, é que assim, tem uma proteína que se chama zonulina, o senhor pode dar uma procurada aí nos trabalhos científicos, tem um médico dos Estados Unidos que estuda isso há muitos anos e tal, isso está correlacionado com o intestino, tem muitas doenças que estão ligadas. E aí o médico, que antes de ser médico ele é humano, talvez ele queira procurar, ele queira ter curiosidade, ele queira ir atrás. E se ele disser que é bobagem, quando a pessoa diz que é bobagem sem nem saber o que está acontecendo, sem nem tomar conhecimento, a gente já sabe qual é o perfil dessa pessoa, ela não está aberta, ela não está disponível, ela não quer estar disponível. A mesma coisa o nutricionista. Se a gente chega para o nutricionista e diz, eu vim aqui porque eu tenho aumento da permeabilidade, eu queria fazer uma dieta, na verdade, que propiciasse que a gente pudesse melhorar essa minha questão intestinal, porque eu tô com essa dificuldade correlacionada com isso e tal. E aí o cara chega para a Naraline e diz isso, o que a Naraline vai dizer? Não, a gente sabe, vamos fazer e tal, não sei o quê. Mas tem nutricionista que vai dizer, olha, isso é uma besteira. Glúten é uma bobagem, toma tua coca todo dia e seja feliz. Não é assim, Naraline? Isso daí a gente já vê aqui na rede social, né? Que enquanto a gente está aqui tentando plantar essa sementinha das pessoas começarem a cuidar, tem mais um monte de profissional dizendo que não tem problema, que é bobeira isso, que é uma palhaçada.
de que tudo com moderação e equilíbrio o corpo absorve, que nós somos feitos para isso, que o nosso corpo é inteligente. A gente escuta de todos os tipos de discursos e argumentos. Só que o que a gente traz para vocês aqui é o que a gente vive na nossa prática clínica e o que nós já vivemos com nós mesmas. Então, a gente está trazendo para vocês é fato, é dentro da realidade, é o que a gente vê o nosso paciente no dia a dia, a gente utilizando desses protocolos, dessas estratégias para ajudar o paciente, e a gente vê a melhora do paciente em todos os aspectos. Quando eu falo em todos os aspectos, gente, eu não estou falando de fazer o cocô todo dia, porque quando a gente fala em intestino, as pessoas ainda têm a ideia fixa que intestino bom é o que faz cocô todo dia. Mas eu faço cocô todo dia. Tá, mas você faz cocô todo dia. Vamos olhar suas vitaminas. Deficiência nutricional de cabo a rabo quando você pega o exame. Não adianta, minha amada, meu amado, você está fazendo cocô. Abre parênteses. Eu ia te mandar mensagem essa semana e eu me esqueci, na verdade. Um guru da internet mandou um mailbox aí para todo mundo, né? Coisa, dizendo que fazer cocô todos os dias é bobagem. Não sei se tu recebeu. Não recebi. Nosso guru master, que já foi nosso guru master. Ah, sim. E nunca mais não vejo, não sei mais das coisas. Mas aí mandou dizendo, eu até vou abrir, fala, Marilene, eu vou abrir para ler, Tá. Então, assim, a pessoa achar que o fato dela fazer o cocô todos os dias é o que torna o intestino dela saudável, gente, assim, não se fixe nisso, porque isso não é real. Você ir ao banheiro todos os dias fazer o cocô já é um ponto positivo para a gente começar a estudar o seu caso. Mas você pegar o exame dessa mesma pessoa e ela ter deficiências nutricionais diversas. A gente vê várias questões na clínica desse paciente e que mostram essa dificuldade. Pode ser já de digestão desse alimento e de absorção, a gente sabe que esse intestino não está saudável. Então não é só o fato do fazer o cocô. Hoje a gente sabe a importância de fazer o cocô, por quê? Porque o cocô parado, esse bolo fecal parado, vai levar a um supercrescimento bacteriano e, quem sabe, fúngico. Por quê? Porque está parado ali esse bolo de alimento que era para ter saído, é óbvio que vai aumentar o crescimento de bactérias que já são do seu intestino, tá, gente? Só vamos deixar isso claro. As bactérias já estão ali e aí você vai levar a um supercrescimento dessas bactérias onde não era para haver. E isso vai começar a gerar aí a desbiose, aí os desequilíbrios todos, essas bactérias vão consumir os seus nutrientes, vão trazer a deficiência e vão atrapalhar a mitocôndria, que vão atrapalhar a tireoide, enfim, o caos se instala. Mas o cocô é importante sim, mas o fato de fazer o cocô todos os dias ainda não te torna uma pessoa com intestino saudável. Sim, então olha só o que está escrito aqui, né? A constipação é uma queixa muito comum nas pessoas que adotam a dieta do tipo low carb. A low carb, qualquer mudança na dieta pode provocar perturbações no hábito intestinal. Não é uma queixa exclusiva, né, de alguns pacientes. Fiz um guia para ajudar. Aí uma pessoa coloca, né, que a pessoa tem que colocar que existem pessoas que concordam com essa pessoa. E aí colocou assim: muito boa a sua abordagem, pois o senso comum diz que se não houver evacuação todos os dias, no mesmo horário, há algo errado com você. O senso comum. No entanto, é muito comum com pessoas tradicionais cheias de farinha, açúcar, se orgulharem da sua frequência nesse âmbito. Utilizam frequência como parâmetro de saúde. Aí coloca que tem um artigo e tal, e aí o artigo é só para os membros do grupo. Se alguém tiver esse artigo, por favor, me mande, porque eu não sou membro. Mas assim, ó, o que acontece? A pessoa, ela junta cré com lé, ela não consegue fazer um discernimento de que são coisas completamente distintas, que é óbvio que a pessoa pode comer 1 quilo de farinha, 1 quilo de glúten, 1 quilo de gordura, 1 quilo de qualquer coisa processada por hora, e ela vai no banheiro 4, 5, 6 vezes por dia porque é irritativa e tá tudo certo. Então esse é o hábito regular que a gente está falando.
Mas a pessoa que come glúten, a pessoa que come farinha, a pessoa que come gordura hidrogenada, a pessoa que come monossódio glutamato, a pessoa que come um monte de conservante na alimentação, dificilmente ela tem um hábito correto. Ela faz um dia de manhã, ela faz outro dia de tarde, outro dia ela faz no meio da manhã, outro dia ela tem que ir no banheiro lá no escritório, outro dia ela faz de noite. Não tem essa regularidade, é muito difícil. E se tem, é porque isso vem desde sempre, na verdade. Aí essa pessoa acabou tendo esse hábito dessa forma. Mas é muito comum que essas pessoas que comem muito, elas tenham mais de uma vez evacuações diárias. Não digo todos os dias, mas eu digo que realmente tem mais de uma evacuação diária. O que está trazendo é o trânsito intestinal, que é completamente diferente do que isso aqui que está escrito. Uma coisa é a gente ter um trânsito que vai ser suficientemente bom a nível de digestão e de absorção. Por quê? Porque se for muito rápido, a gente não tem absorção, não tem nada de nutriente que vem. Tanto que os pacientes que têm diarreia, na grande maioria das vezes, eles são desnutridos. E se for muito constipado, se esse trânsito for muito, muito lento, o que acontece? A gente tem também outras comemorativos, como a Naraline estava dizendo, da questão da disbiose, da questão hormonal, que também as pacientes que têm constipação têm muito frequente, porque todo esse feedback hormonal depende também do trânsito intestinal. Fala, Naraline. O que eu ia falar é que essa questão que você está dizendo aí, de se taxar que o ir rápido, né, ou ir mais vezes no dia até isso, isso é bom, meu intestino funciona bem. Além de tudo, todos os alimentos que você citou aí, a gente também tem os alimentos que são alergênicos para você, sabe? Eu, aproveitando esse embalo de falar, eu até troquei uma ideia com o Gabi essa semana sobre a situação de um paciente que foi orientado a uma dieta cetogênica, mas dentro dessa dieta cetogênica, ele tem alimentos que claramente ele não tem uma boa absorção, ele não tem uma boa digestão. Então, na dieta dele, ele tem farinha de amêndoa, leite de amêndoa da caixinha, ele tem queijo em 2 horários do dia. Então, a gente vê que ele não consegue absorver essa gordura toda, ele não consegue lidar bem com as oleaginosas. Isso é muito comum com as pessoas. É raro uma pessoa que consegue comer porções de castanhas, pastas de amendoim e que tenha um trânsito intestinal legal, é raro. E aí, às vezes, essa pessoa que está com esse consumo desses alimentos, o bacon também é um, que acabaram de citar aí, enfim, e está usando óleo de coco, está usando a pasta de amendoim, está usando manteiga, está usando creme de leite, porque isso faz parte para fechar a gordura da cetogênica. Nananana. Essa pessoa está indo ao banheiro, às vezes, várias vezes no dia. E está achando que está matando a pau. Quando você vai olhar os exames, você fala, peraí, minha filha, o que está acontecendo com a sua dieta? Porque tem deficiência para todo lado. E a pessoa mostra também com os próprios sintomas que ela está relatando. Então, é disso que a gente está falando. O que realmente é bom para você, né? O que você consegue digerir. Por isso que a gente já falou, fez uma live sobre isso aqui. Na verdade, Gabi tem no feed dela bastante falando do coprológico. A gente martela nesse exame porque a gente sabe o tanto que ele pode ajudar os pacientes a entenderem como está esse intestino, o que dá para fazer, o que pode de fato, o que não pode, o que a gente vai ter que melhorar nesse intestino, o que vai ter que recuperar nessa... Houve uma pergunta aqui que ficou para trás, que eu acho que você não viu. A pessoa perguntou assim, quanto tempo demora para conseguir restabelecer esse intestino? E essa pergunta é extremamente difícil, porque eu vou dizer o meu ponto de vista. Porque você não vai conseguir ficar 100% sem contato com nada tóxico. E aí, a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer o que tem que ser feito. Então, você vai propor para a pessoa, você vai ver, olha, nós vamos ter que fazer retirada disso, disso e disso, porque isso é importante agora para a recuperação. E é muito raro, eu posso contar no dedo quantos pacientes de fato fazem o proposto para recuperar essa barreira intestinal. Comprar suplemento, todo mundo quer comprar. Se você mandar comprar 10 suplementos, compra. Mas o colocar em prática o protocolo, a estratégia nutricional,
para recuperar, para ficar sem comer o tal do alimento que está ali agredindo, é muito raro. Eu acho que eu tenho hoje, se eu tenho ao todo, são uns 3 pacientes só ao todo que realmente se dedicam. Por quê? Porque tem muito amor pela vida, porque as doenças são muito graves, porque alguém da família morreu com essa doença e quer muito agora se cuidar. Mas quando a gente mostra para um paciente que quer emagrecer, que o problema é muito maior do que isso, que a gente tem que cuidar desse intestino, e ele não está disposto a fazer a estratégia nutricional, ele só quer comprar os suplementos, não consegue recuperar essa barreira. Exatamente. E eu acho que muitas vezes o que acontece? Essa pessoa que realmente quer fazer essa mudança, ela faz pela dor, ela não faz pelo amor. Exatamente. Ela teve um câncer, ela faz porque ela está com uma doença autoimune. Muitas vezes o paciente está com doença autoimune e mesmo assim ele não consegue, a dor dele não é tão grande ainda, a ferida não está tão aberta ainda, ele espera a ferida abrir mais um pouco, né? Então, eu vejo pacientes assim, né? Que é o paciente que tem aquele sintoma que incomoda ele demais, assim. Ou é a dor, né? E aí dores em todos os... A dor não só a dor nas articulações, as dores na barriga, as dores de cabeça, ou é um paciente que tem muita mal-estar para se alimentar, mas ele continua se alimentando, então ele tem alimentos, mas ele vai lá. É aquela velha história. Ah, quando eu como pão, eu sempre fico com azia. Aí tu pergunta, então por que você come? Pão é bom, né? Aí eu digo, então não tá doendo ainda. É porque se a dor é pequena, olha só, se a dor é pequena, ou se essa dor vai e volta, esquece. A dor que é constante, que ela é pequena, essa enxaquecazinha leve, a pessoa ela aprende a viver com ela. Uma dorzinha no joelho, nas articulações, a pessoa aprende a viver com essa dor. Um desconforto intestinal, uma distensão, ela aprende a viver com essa dor. Sabe quando que isso incomoda a mulher? Quando ela quer sair no final de semana e a roupa não fica legal. Aí ela pira, mas quando chega na segunda-feira ela já esqueceu disso, já passou. Ela já voltou tudo de novo. Ela só vai lembrar disso de novo no próximo sábado, quando o marido chamar para sair, quando ela for à igreja, no próximo domingo. Então, o problema é esse. É que o que não é muito forte, o que não gera um desconforto muito grande é esquecido. Esquecido. Ah, só um pedacinho. E é desse pedacinho. Vocês imaginem, gente, se nós estamos falando que leaky gut é aquela parede ali intestinal aberta, vocês acham que vai fazer diferença ser um pedacinho e ser um pedação? Não vai fazer É a diferença. cerveja do final de semana, é o vinho que a pessoa toma para o final, é a exceção do final de semana, porque toda semana eu faço certo, mas aí no final de semana eu faço errado. E aí, só fechando a pergunta que tu tinha falado, né? Quanto tempo? Tem que lembrar sempre que, assim, não é só a contaminação. Se você não identificar sensibilidades alimentares, você vai continuar tendo processo crônico. Se você não identificar as suas questões de intolerância alimentar, o que está sobrando no seu intestino, você vai continuar com esse problema crônico. Se você não tratar da forma adequada, então não dá um suporte, não dá a comida certa para a sua célula intestinal, você vai continuar com esse problema crônico. Então, é importante que a gente fale sobre isso, porque assim, não é uma coisa só, né? Não é só um alimento, não é só o glúten, não é só o leite, não é só o óleo, não é só a solanácea, não é, porque para cada paciente é uma coisa. Então, o que a gente sabe hoje é o glúten, ponto. E a alergia da caseína, que eu falo muito. Não existe intolerância à lactose, não existe intolerância à lactose. Existe alergia à caseína. Os pacientes são alérgicos, sensíveis, porque a alergia tem vários tipos de alergia. A caseína. É ótimo você martelar nisso, porque as pessoas ainda insistem em continuar com os produtos sem lactose.
E os produtos sem lactose não são sem lactose. Os produtos sem lactose, eles têm lactase. Eles têm a lactose do mesmo jeito. O problema está na caseína. Ah, mas os meus sintomas melhoraram quando eu passei a usar o produto sem lactose. Melhorou nada. Você que está se iludindo, querendo afirmar que com a mudança do alimento, você pode não ter, às vezes, as reações imediatas, mas as tardias você vai ter. Porque o problema está na caseína. Quem fala isso, Narali, não sou eu, é só colocar ali. É colocar. É isso que eu falo. As pessoas não têm que pegar como o que eu falo, o que a Naraline fala, que a Naraline vai lá. De manhã, Naraline, eu vou te falar um negócio. Toda vez que eu faço cocô, eu lembro de ti. Ai, que ótimo! Você lembra de mim num momento muito especial. Por Deus, toda vez que eu faço cocô, eu falo, olha, esse cocô a Naraline ia gostar. Sabe? Essa foi boa, tá? Essa eu gostei. Olha, E eu analiso o cocô. Olha, a única pessoa que eu não analiso o cocô, que tá difícil de analisar, é da minha menina, você acredita? Ela não deixa o cocô no vaso para eu analisar. mas meus filhos já larguei de mão. Meus filhos já larguei de mão. Ah, mas do meu menino eu Aí, olho. Eu olho, eu ensino qualquer ele. coisa, Eu já ensinei para ela, mas ela tem vergonha. aí eu já cansei de olhar. E meu marido, ele tem pavor de cocô. Meu marido tem uma ojeriza cocô. Ojeriza. Ele faz o cocô, ele quer que o cocô desapareça, aquela coisa assim, vai pro rio, sabe aquela coisa? Então, assim, nossa, a menina tá entrando um caminhão da Walmart na minha casa que eu nem sei o que vai trazer. Meu Deus do céu, vamos trazer alguma coisa da Walmart na minha casa. Não comprei nada, mas entrou um caminhão da Walmart dentro da minha casa. Mas Então você tá ganhando alguma coisa, eu não tô sabendo. não tô sabendo. Bom, deixa eu te falar. Não, e ainda tá um moço lá olhando pra mim. Alguma coisa ele vai entregar, vamos ver. Bom, o que eu tava falando. Então, da questão do cocô, eu acho que é importante as pessoas verem isso. E eu trouxe essa questão aí que a gente falou de não fazer cocô, porque a gente bate, se você não viu, tem outro Quintas com Saúde que a gente falou sobre o cocô, a importância do cocô. Meu Deus, que tá chegando. E eu quero até forçar um pouquinho nessa história do mas dizem que tem que fazer cocô todo dia no mesmo horário, isso é importante. Gente, essa questão do cocô no mesmo horário não tem nada a ver com esse negócio de que tem que ser. Olha, o que é importante aqui a gente fixar é que quando você está uma pessoa que está com o sistema de detoxificação funcionando bem, que você está conseguindo ter uma boa noite de sono, um sono reparador e que está te ajudando nesse sistema, é muito possível que no máximo 90 minutos após você levantar, no máximo, você sinta a necessidade de ir ao banheiro. Porque simplesmente seu organismo fazendo a limpeza. Então nós estamos falando de um trânsito intestinal legal, que você não está ali com supercrescimento bacteriano, não está sofrendo de repente com esse leaky gut no momento. Então você está com uma microbiota que está favorecendo o seu trânsito intestinal correto. E aí pela manhã, o sistema de detoxificação trabalhou na noite, você levanta, limpa a língua para tirar essas toxinas da língua. E nessa primeira tomada de água, é como se o seu organismo falasse assim, caraca, era tudo que eu precisava. A vontade de banho já vem. É meio que no automático, já vem a vontade no banheiro. Isso a gente está falando, não é que é isso que é padrão para estar saudável com o intestino saudável. Nós estamos falando que isso é o comum de uma pessoa que está com tudo funcionando legal. Isso é o comum. Agora, a gente sabe que tem pessoas que, por conta de uma rotina, tem que estar no trabalho às 7 da manhã. E tem que pegar uma condução de 2 horas. Essa pessoa, às vezes, acordou com o dia, quando ainda não era dia. O cortisol dela nem tinha ativado ainda, ela estava ainda à base de melatonina, sistema de detoxificação nem tinha terminado. Ela dormiu às 11 para acordar às 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Essa pessoa vai conseguir? Não, possivelmente não. Ela vai ter vontade de fazer cocô lá no trabalho, vai segurar porque não quer fazer cocô no trabalho. E aí, quando chega de noite que ela vai tentar, já está endurecida, ela não consegue. E ela vive passando. Então, a gente sabe que tem pessoas que, por conta de uma rotina, de hábitos que não levam a tudo isso funcionar bem, vão estar prejudicadas. E é por isso que a gente martela. Se você já tem uma rotina parecida com essa que eu disse aqui agora, o que você tem que fazer então? Você vai ter que fazer os outros 90% de tudo que você precisa fazer para estar saudável, porque você sabe que essa parte aí você não consegue dominar. Então, se você não consegue ter um sono na hora correta, não consegue dormir as quantidades de hora que vão reparar,
não consegue acordar pela manhã e fazer uma boa rotina, o restante do dia todo você vai ter que fazer o possível e o impossível para você ficar bem. Se alimentar de comida de verdade, se hidratar, respeitar os horários que você sabe que tem maior pico de enzima digestiva para ajudar nessa digestão. Se você consegue o restante do dia fazer pelo menos isso, a gente ainda tem uma possibilidade de você estar mais saudável. Agora, se você junta tudo que eu falei de rotina de sono ruim, de rotina matinal ruim, com um dia inteiro de comida processada, e dane-se o horário, e dane-se o que eu vou comer, e dá-lhe café para dentro. Café, 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 café. Chega final de semana, você tá, sabe o quê? Uma barata morta. Fica o tempo todo deitado, não quer fazer nada da vida. Vamos, não, tô muito cansado, semana foi muito cansativa. Não vive, vegeta. A realidade é essa. Naraline, 1h05. Eu quero que tu responda uma pergunta. Essas perguntas eu acho sensacionais, tá? Pra gente terminar a live com uma chave de ouro. A pergunta é: sexo anal prejudica a sua saúde intestinal? Nossa, gente, essa foi demais, hein? Acho que vai ficar Gente, quem sabe fica para a próxima aqui do Sul Saúde, porque eu não. eu sinceramente, em relação à saúde intestinal, a gente vai ter que estudar muito isso. O sexo anal tem outros problemas, né? Aí, a maioria das mulheres, por exemplo, não só mulheres e homens, já sofrem com hemorroida, e aí a gente tem a questão do sexo anal prejudicar um pouco isso, a contaminação, porque... Hã? Depende. Não, depende, né? Eu tô falando tem hemorroida interna, tem hemorroida externa, depende do que a gente... Depende também o que vai estimular essa hemorroida, né? Exatamente. E tem uma outra questão que é a sexo anal, a gente vai falar de contaminação, né? Depois vai haver penetração, de novo, no lugar que deveria estar penetrando, pode haver uma contaminação. Então, assim, existem outras questões. Mas em relação à saúde intestinal, mas eu vou relatar uma coisa para vocês aqui de um caso de uma paciente falar isso para mim. Como ela tinha o intestino muito preso, então as fezes ficavam endurecidas bem no final do reto, né, para sair. Não, mas isso é uma coisa, a gente ri, mas é uma coisa muito séria. Ela fazia o enema. Então, aí o marido, né, queria o sexo anal e tal, e ela não queria deixar de proporcionar aquilo e tal. Tadinha, ela tinha que fazer toda essa lavagem primeiro, quando ela conseguia, para poder conseguir concluir, né? Mas para uma pessoa que sofre de ressecamento desse intestino preso, realmente, eu acredito que só piora a situação, tá? Por isso que eu falei assim, meu Deus, coitada, a pessoa se submete a cada coisa, né? Agora eu não sei de quem que nós estamos falando, porque como de 100% das pessoas, pelo menos 9, acho que não 80 não, 90, estão sofrendo de algum desequilíbrio intestinal, eu não sei assim, se é uma boa alternativa isso daí, essa frequência e tal, não sei. É que eu também acho que, assim, não tem frequência, né? Porque não é difícil ter frequência numa questão. Menina, você sabe que hoje em dia tem umas pessoas que a gente escuta umas coisas que eu não sei se é mentira, se é verdade, mas enfim, sei. Bom, É um caso que a gente pode. Vamos aprofundar mais esse estudo para trazer mais informações. ali sobre questão intestinal e anal, né? Mas talvez a gente tenha que ler um pouquinho mais sobre isso. Eu acredito que não tenha tanta, na verdade, tanta influência sobre isso, né? Muitas vezes o que a gente tem que realmente cuidar é... acredito que para os homossexuais... sim, eu não tinha pensado nisso. Mas os homossexuais já têm toda uma estratégia mesmo então, de limpeza, lavagem, eles já têm toda essa estratégia. Agora, é o que nós estamos falando. Para quem já tem essa frequência, que é o caso do homossexual, ele já sabe como fazer essa lavagem de forma adequada, ideal. Mas muitas mulheres fazem essa lavagem de forma assim, surreal. Então, perguntou foi uma mulher e tu comentou de uma mulher, eu nem... A gente ficou com a mulher na cabeça, né? Pois então. Mas eu acho que para o homem a gente pelo menos não vê muito relato correlacionando isso com alteração intestinal. Essas pessoas elas fazem, né? A gente sabe que essas pessoas mantêm esse hábito com algumas medidas, né? Até porque deve ser
uma coisa se manter muito frequente deve ser meio ruim, até para o próprio trânsito intestinal, porque eu acho que dá uma desregulada, né? É sobre isso que eu estou dizendo. Com frequência, eu não vejo que seria uma boa alternativa, pensando no intestino, não. Mas mulher não deveria fazer e não fazer o xixi, o cara fazer o xixi, a mulher ir se lavar. Tem toda a questão de ordem, né? Tem que ter uma ordem. Tem que ter uma sequência. Tem que ter uma ordem para transar, né? Isso é importante, né? Primeiro mete aqui, segundo mete ali, terceiro tem que ser uma. Tem que Toda uma sequência. uma escala de prioridades, né? Então a pessoa vai fazendo as prioridades. Acho que tem que ser assim. Pelo menos para a mulher tem que ser assim. Para homem não tem muitas essas alternativas. Mas para a mulher tem que ter muito cuidado, sim, porque faz infecção urinária de repetição, né? A gente pega bastante paciente assim. Então tá bem, é só para dar uma descontraída, acho que é uma boa questão, mas acho que a live foi bem bacana para quem queria saber, espero que vocês tenham gostado. E para quem queria saber um pouquinho mais sobre leaky gut, né? Resumindo, mulher só se lasca. É o protocolo de se... Olha, não sei se ela só se lasca, viu? Não tem, porque eu acho A mulher já nasceu lascada. eu acho que aproveita muito mais do que eles. Eu vou ser Com certeza. sincera. Se souber aproveitar, com Eu certeza. acho que aproveita muito mais que homem, e acho que aproveita muito mais que os homossexuais, vou ser bem sincera. Tanto que, enfim, mas até porque mulher ela consegue fazer o que ela quiser, ela faz o que ela quiser. O homem não, o homem ele só vai naquilo ali, ponto. Se ele já acabou e não tem mais para onde correr. A mulher pode correr 5 voltas sem cansar. Se quiser dar uma fingida feia, É muita coisa, né? coisa. Mulher, assim, ó, mulher tem muito que ensinar ainda, porque os caras são muito amadores a maioria das vezes. Então é isso. Tá bom, então, Naraline, próxima. Vamos ver nossa data aqui, que o povo fica esperando essa data. Então vai ser no dia 23, certo? Perfeito. E o assunto quem vai decidir são vocês, né? Como a gente sempre fala, provavelmente seja alguma coisa relacionada ao intestino. Mande, a gente vai deixar as caixinhas lá. Nós vamos pensando, vamos conversando. Eu quero falar sobre um assunto também. O Carlos fez uma pergunta que hoje eu passei o dia todo lendo sobre isso e mandei perguntas para várias pessoas sobre saburra lingual, sobre raspar a língua. Isso modifica ou não a microbiota? Auxilia ou não a saúde? Olha, então você manda para mim, porque isso é um protocolo para todos os meus pacientes, raspar a língua. Pois então, eu estava lendo exatamente sobre isso, o quanto isso influencia a microbiota e o quanto essa modificação da microbiota pode ser ruim para a saúde dos pacientes. Então, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre cavidade oral na próxima Quintas com Saúde. O que a gente tem que falar sobre... Boa, porque aí a gente aborda já os problemas dentários, a gente aborda tudo isso. Isso aí. Isso é legal. Então esse vai ser o tema. Se você quer saber se tem que raspar a língua ou não raspar a língua, raspar metade da língua, raspar todo dia, raspar de noite, raspar de dia, raspar de manhã. Usar enxaguante bucal. Enxaguante bucal, será que é uma boa? Será que é ruim? Enxaguante tem clorexidina, será que isso influencia? E eu comecei a pensar exatamente por causa disso, né? Porque se enxaguante bucal é tão ruim para essa microbiota e a gente deve evitar utilizar, por que a gente tem que modificar a microbiota raspando a língua? Mas a gente vai discutir isso, porque eu tenho meus argumentos para justificar. Vamos sustentar isso. Maravilhoso. Por isso eu gostei. Então, na próxima quinta-feira, dia 23, marque na sua agenda. Eu e a Naraline, a gente vai falar sobre cavidade oral. O que a gente tem sobre nutrição, sobre... Inclusive, vamos falar sobre amálgamas, vamos falar sobre esses detalhes também de cárie, prótese, vamos falar essas coisas também. Perfeito. Aproveitar o embalo. Então tá, pessoal, um beijo grande, uma boa continuidade da semana, amanhã já é sexta-feira. Fiquem com Deus e até a próxima.